Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do São Paulo contra o Coritiba. 1-0, São Paulo tem 10 pontos no Campeonato Brasileiro, é o vice-líder. Palmeiras venceu ontem o Fluminense, se manteve na liderança. Vamos acompanhar aqui a repercussão da vitória do São Paulo. O pessoal aqui da ESPN Brasil, tem também Sport TV e o All Esportes. Créditos aos canais oficiais. Deixa aquele like também para estar fortalecendo. Se inscreva, mas agora, bora pro vídeo. Aqui no Brasil é pênalti, tudo bem. Eu vou derrubar o debate e entrar num outro assunto agora, que é o seguinte: São Paulo venceu, importante vitória. Os dois vão se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Paulista, uma das semifinais. São líderes do campeonato, 10 pontos. São Paulo que... A última derrota foi justamente para o Palmeiras, o 3-1. A última derrota do São Paulo. Sim. Eu não vou dar provocada no Jean. E de lá... 2 dias antes do Rafinha chegar no São Paulo. Pronto, lá vem. Eu não aguentei. O Rafinha, eu acho que o Ancelotti deveria levar o Rafinha para a Copa do Mundo, cara, que ele vai para deixa o Neymar aí, leva o Rafinha. Não deveria, mas com ou sem ironia, se você entrar na página do São Paulo, você vai ver o único coordenador de futebol da primeira divisão do futebol brasileiro dando palestra desse jogo no vestiário. Tá bom. Eu não me lembro de ver isso outra vez. Okay. Ô, Birner, Você imagina o coordenador de futebol do Palmeiras entrando para dar uma palestra com o Abel em silêncio para os jogadores depois de uma fase de crise? Quem é o coordenador de futebol? isso não existe no Palmeiras. É isso. Ó, rapidinho aqui, para não perder o fio da meada. De lá para cá, a distância entre os dois diminuiu, porque é um São Paulo que é basicamente o mesmo time. Era o Mike naquele jogo, agora o Lucas Ramon. A dupla de zaga deve ser Arboleda, o Alan Franco está fora, deve ser Arboleda e Sabino no jogo contra o Palmeiras. Enfim, é uma prévia aqui. Mas diminuiu a distância? Diminuiu porque o São Paulo começou a competir, porque o ambiente mudou, porque o São Paulo, mesmo com seus problemas, é um time hoje em dia que consegue, quando tem a sua equipe com seus principais jogadores, e hoje o primeiro tempo, por exemplo, do São Paulo foi mais difícil, tem esse lance do Coritiba, mas o jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo, muito mais brigado do que jogado. Aí ele volta com o Marcos Antônio no segundo tempo, depois entra Caleri e Lucas, e o São Paulo mandou no jogo, no segundo tempo contra o Coritiba, né? Principalmente depois do pênalti marcado pelo Cauli. Aliás, como demora para marcar um pênalti óbvio desse. O goleiro não consegue pegar na bola, ele acerta a cara do Tapia, né? Olha ali o lance, ó. O Tapia cabeceia a bola e pega com força, que aquela câmera lenta tira a força na jogada. E Ainda machucou o goleiro. E aí dali em diante, né? Então o São Paulo tem conseguido competir. E o Palmeiras, para mim, vai jogar muito mais do que está jogando na temporada. Então, nesse momento, eu acho que essa estabilidade, por exemplo, hoje o Palmeiras fez um jogo bom. Contra o Vitória, o Palmeiras jogou muito. Mas teve jogo do Palmeiras que não foi bom. Né? O São Paulo também. O São Paulo contra o Grêmio fez uma partidaça no Brasileiro. Né? Mas às vezes não joga tão bem. Então eu acho que isso torna a semifinal imprevisível, com alguma vantagem para o Palmeiras por conta do elenco e por conta do gramado sintético. Onde aí o Lucas é dúvida, é isso? Não, vai jogar. Vai jogar E tem que jogar. André Hernan disse que o Lucas, como alguns outros jogadores sentem, se fosse em jogos assim, usuais sim, mas em jogos grandes, decisivos, o Lucas joga no gramado sintético. A informação não fala fonte. E é uma vitória que valida muito o momento do São Paulo e o momento do Hernan Crespo, porque ele fez uma escolha diferente da escolha do Abel, ele fez a escolha que fez o Dorival, ele fez a escolha que fez o Zubeldia, de privilegiar a semifinal do estadual, e eu entendo todos os motivos que levaram a isso. Então ele corria o risco de, com essa escolha, pagar com pontos no Brasileiro, e não, ele conseguiu validar a escolha dele. São Paulo venceu um jogo importante de vencer fora de casa com o time reserva, para guardar os seus titulares em melhores condições para o jogo que todos lá no Morumbi julgam o mais importante, que é o jogo de domingo. Então foi muito importante por isso. Perfeito. Temos que fazer um intervalinho aqui no Linha de Passe e na volta o empate de Cruzeiro. Vou mostrar os melhores momentos para vocês agora do jogo lá do Couto Pereira, né? Lá o São Paulo venceu mais uma e também chegou, assim como o Palmeiras, a 10 pontos. Surpreendente a campanha do São Paulo nesse início de Campeonato Brasileiro. Hoje, com várias alterações no time, o São Paulo também poupou alguns jogadores pensando no final de semana, né? No jogo contra o Palmeiras. Acabou conseguindo uma vitória importante contra o Coritiba, que iniciou bem o Brasileirão, pontuando bem, e acabou, diante da sua torcida, sofrendo a derrota, Beli. Retorno do esquema dos 3 zagueiros, né? A gente vinha observando o Crespo fazer uma variação ali com uma linha de 4 defensores, mas na partida de hoje optou por esses 3 zagueiros, os 2 alas mais abertos. O São Paulo, de modo geral, foi melhor, né? Acho que por mais que o Coritiba tenha
feito, acho que um jogo muito digno, né? Um jogo muito honesto. O São Paulo acabou criando ali as melhores oportunidades, dando mais trabalho para o goleiro do Curitiba e saiu com uma vitória, acho que merecida. Assim, um resultado diferente desse, não sei se seria o mais justo de todos, mas achei um bom jogo do São Paulo. E que bom momento vive o São Paulo, né? Quanto mais vence, mais confiança ganha. Quanto mais confiança ganha, mais leve joga. E aí vai se criando um cenário muito melhor do que o previsto. Esse Lucas Rony é bom jogador. Bom de bola, cara. né? Canhotinho, né? Poxa. E veja que o São Paulo até lançou um garoto, Jordinei. É um menino da base, né? Hoje iniciou como titular, né? O Cauli também começou, fez o gol de pênalti, reforço que veio do Bahia. A gente vai ver o pênalti agora que foi cobrado pelo Cauli. Deu oportunidade para outros jogadores. Ferreira e Tapia formaram o ataque hoje, né? Mesmo assim, o São Paulo se comportou bem. Algo está mudando lá no Morumbi, né, Alex? Mudou o ambiente. Parece que a chave deu uma virada e virou bastante. Impressionante. Daquele último momento ruim da entrevista do Crespo, e eu falo de novo, coincide com a chegada do Rafinha, que estava aqui com a gente, mudou todo o clima, que mudou o presidente, né? Sim. Mudou o presidente, então deu uma acalmada em tudo e os jogadores, eles passaram a produzir bem. Então facilita muito pro Crespo, porque tá tendo muito pouco ou nada quase de problema de lesão. Ele tá conseguindo ter um time melhor fisicamente e assim ele consegue ter um elenco mais robusto, ter mais opções e você conseguir também mexer. E você, para todo mundo que vai entrar jogar num time que está vivendo um ótimo momento, igual o São Paulo está vivendo de confiança, facilita para todo mundo. Fez um primeiro tempo melhor que o Coxa, o segundo tempo o Coxa foi melhor do que o São Paulo, mas acabou não fazendo gol. Mas de toda maneira foi um ótimo jogo também e mostra força, porque você vencer fora de casa, Belly e Felipe, nunca foi fácil, não é fácil, né? Exato. Então isso mostra consistência, de repente até naquele momento que às vezes você não é melhor do que o seu adversário, você consegue manter ou fazer o gol, manter o resultado, você jogar de alguma maneira segura para você estar na ponta da tabela agora, que ninguém esperava isso há 5, 6 jogos atrás. É o ruim pro Curitiba, né, que foi melhor fora de casa do que em casa, né? Você vê, jogou 2 jogos no Couto Pereira e perdeu os 2. Perdeu pro Bragantino e agora perde pro São Paulo. O Bragantino foi na primeira rodada, mas venceu 2 vezes. Acho que só foi o Coxa e o Inter que perderam os 2 jogos em casa que jogou. Pois é, fora de casa o Curitiba empata um jogo e vence o outro. Né? Então, por isso que está com 4 pontos nesse momento, mas até agora boa amostragem do Curitiba nessa volta à Série A. Deixa eu mostrar os lances. Domingo. Vamos colocar, antes de passar para o próximo jogo, a tabela de classificação. Olha como está Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo e Corinthians em terceiro. Olá, o Campeonato Paulista, Samir, como está? No domingo, né, vai ser um grande jogo. Acho que é um jogo equilibrado, né, de Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo vive, né, uma boa fase. Eu acho que o São Paulo, né, o São Paulo não vai disputar título, não vai disputar o título brasileiro. Isso para mim é fato, né? Desculpa aí o Renan, né? Não sei se eu fui muito agressivo, né? Mas eu acho que não sei se eu fui muito agressivo, eu tô chegando agora aí, desculpa. Mas para Copas é um time perigoso, é um time que tudo pode acontecer. Então, eu não vejo o Palmeiras como o grande favorito nesse jogo de domingo. A gente sabe que Copa é uma coisa, Campeonato Brasileiro é outra. Pontos corridos é outra pegada. Então, acredito que o São Paulo tem chance, sim, de passar pelo Palmeiras no próximo domingo. Um detalhe importante para esse jogo, Domi, o detalhe importante para esse jogo de domingo é o quê? O Palmeiras hoje jogou com o time titular, jogou com o time completo. O São Paulo, que estará como titular em campo no domingo, só começou o jogo o goleiro, o Rafael, e provavelmente o Arboleda, que vai entrar no lugar do Alan Franco suspenso. Né? O resto, o Marcos Antônio jogou 45 minutos, o Lucas e o Caleri entraram no fim, né? Então, desse ponto de vista, eu não concordei com o que o Crespo fez, né? Eu não concordei com o time inteiro reserva para jogar contra o Curitiba lá, né? O São Paulo, na minha visão, tem que aproveitar esse bom momento e garantir bons pontos, né? O São Paulo começa bem nos 3 primeiros jogos e os 2 seguintes são 2 times vindos da Série B, Curitiba e depois Chape em casa. Você imagina que o São Paulo consegue fazer 13 pontos desses 15 possíveis? Pô,
é melhor dos mundos. Então eu não faria o que ele fez. No final deu certo. Ele teve mais sorte do que juízo, porque o primeiro tempo o Curitiba jogou melhor do que o São Paulo. Não muito melhor, mas jogou melhor que o São Paulo. Teve ali uma chance boa para abrir o placar. Ó, só um detalhe, esse Lucas Ronier, o moleque joga muita bola, hein, meu? Esse moleque é bom de bola. Esse ponta aí, cara, é velocidade, muita qualidade técnica no 1-1, boa visão de jogo, muito bom jogador esse menino. Né? E quando entra o Marcos Antônio no lugar do Jordan no intervalo, incrível. É incrível que o Marcos Antônio, ele faz o que ele quer no time do São Paulo e todo mundo melhora nesse momento que ele entra. Aí, a partir do início do segundo tempo, São Paulo começa a comandar o jogo, isso muito fruto das ações do Marcos Antônio. Ele mapeia o campo, ele tira a bola da pressão, ele coloca os companheiros em condição de dar andamento na jogada. É impressionante essa qualidade dele. O Cauli melhorou muito no jogo a partir do momento do Marcos Antônio. E aí o São Paulo consegue a vitória num gol de pênalti, que a gente pode discutir aqui. Eu não sei se há dúvida, mas o São Paulo vence num gol de pênalti. E no que para mim, seria o principal objetivo do ano, que é o Campeonato Brasileiro, né? Na visão do Crespo, foi muito mais sorte do que juízo. Eu não teria feito o que ele fez, né? Eu sei que é importante, é uma semifinal, é uma possibilidade de título, é a mais palpável, quem sabe, para o São Paulo, possibilidade de título no ano, né? Mas eu não arriscaria tudo, não, time completamente reserva para enfrentar o Palmeiras no domingo, não. Enfim, deu certo. Agora, o jogo de domingo vai ser um embate ali, cara, vai ser um choque-rei bem interessante da gente ver. Cara, eu até falei isso ontem no programa da Danilo. Eu fiquei impressionada como as pessoas estão apostando mais na vitória do Palmeiras do que no São Paulo. Eu não vejo o Palmeiras tão favorito para esse jogo. Não, eu acho que o Palmeiras é favorito. Não é tão favorito, mas para mim o Palmeiras é favorito por uma razão. Vamos imaginar que o Marcos Antônio canse. Na hora que tiver que trocar, o São Paulo vai sofrer mais do que o Palmeiras na hora que tiver que trocar, né? Foi o que o Renan falou agora há pouco. O Palmeiras tem mais opções no banco, então você consegue imaginar o Palmeiras jogando no alto nível por mais tempo, se estiver num bom dia, se estiver num futebol inspirado. Agora, o São Paulo, de 1-11, com certeza faz frente ao Palmeiras. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo difícil, mesmo sendo em Barueri, mesmo sendo com torcida única, mesmo sendo no famigerado gramado sintético. Eu tenho certeza que o Palmeiras e o São Paulo vai fazer frente ao Palmeiras. Eu acho que é mais a questão de como vai se resolver depois que fizer as trocas. Na qualidade técnica, eu acho que o Palmeiras tem mais e é por isso que muita gente coloca o Palmeiras como favorito. Agora, não vai ser nenhuma surpresa se o São Paulo ganhar. E para dar meu pitaco sobre o pênalti, esse pênalti é o tipo de pênalti para mim que o VAR não pode interferir. Não deveria ter chamado o juiz. Por quê? Esse tipo de disputa na área, que é que nem o Carlos Miguel com o Gustavo Henrique lá no jogo do Palmeiras e Corinthians. Esse tipo de braço na cabeça do atacante acontece toda a bola, todo jogo. Então assim, se o juiz olha na hora e vê o impacto e pênalti, beleza, foi o que o Klaus fez no Palmeiras e Corinthians. Agora, no caso de hoje, o VAR ter chamado, para mim, foi o erro. Não acho que foi um toque o suficiente para o VAR falar que era um erro claro e evidente. Mas também nada grave, nada absurdo. Teve o toque, o Tapia caiu, fingiu que tinha perdido os 2 olhos e tudo certo. Chegou a ser um Tapia ou não? Sério, Chegou a ser um Tapia, viu, Samir? Foi mais um soco do que um Tapia. Mas eu achei que ele tocou na bola. Eu achei que não era para dar pênalti não, Samir. E você? Aquele pênalti que o Danilo citou aí contra o Corinthians, eu achei que não foi também pênalti pro Corinthians ali. Eu não curto muito esse tipo de pênalti. Achei que não foi também, né? Claro que menos escandaloso do que o do Vitor Roque, né? Que ali foi como eu disse, por todos os ângulos eu não consigo ver o pênalti. Aí a questão de interpretação, questão também do estilo do árbitro, entendeu? Ele vai, se é o árbitro que ele tem a coerência de sempre marcar esse tipo de lance, beleza, dá para você engolir. Mas eu não marcaria também não. Mas o detalhe tá aí, Samir. O detalhe tá aí.
A questão é interpretativa. E o juiz não deu pênalti no momento do jogo. O VAR chamou, né? O árbitro de vídeo chamou. Eu tenho a mesma opinião que o Danilo, né? E eu estava na transmissão no jogo do São Paulo, comentando por um outro CNPJ, e eu falei isso na hora. O que me incomoda é a intervenção do VAR em lances interpretativos, cara. Sabe? Eu acho que o VAR não é para esse sentido, né? É uma coisa assim, que o juiz não conseguiu ver porque estava encoberto, que foi claro. Ó, teve um negócio aqui que você não viu, porque estava encoberto, porque estava longe, porque isso, aquilo, mas aconteceu. E não foi esse caso. Esse lance me deixa muito feliz, né? Nos coloca ali na parte de cima da tabela, mas esse é um detalhe que eu não posso deixar de falar. É um lance interpretativo que o juiz não deu na hora. Se fosse contra o São Paulo, eu ia ficar muito puto. A verdade é essa, né? Do árbitro de vídeo chamar o árbitro de campo para dar um pênalti desse. Para mim, ficou claro que o goleiro também toca na bola, e o futebol é um esporte de contato, cara. Acaba que há o contato ali com o Tapia, mas ele toca na bola, o goleiro toca na bola, tanto que olha a direção que a bola vem, certo? Olha a direção que a bola sai. Se o goleiro não tivesse tocado na bola, o Tapia teria cabeceado a bola pro gol, certo? Então a bola vem para cá porque o goleiro toca na bola também. E o contato é natural, né? Não tem jeito, né? Dois corpos não ocupam, como que é aquela história? Eu fugi da escola, então não vou falar tudo, não, senão vou falar besteira. Mas enfim, mas é isso, a questão, o VAR me incomoda muito, o VAR me incomoda demais, cara, me incomoda demais. Não, e vocês dois Concordo. foram bem, né? Porque é Perfeito. o famoso abuso de autoridade, né, do VAR, né? O doutor Daniel Machado mandou aqui, ó, o Tapia tapeou o árbitro de vídeo? Muito bom. E o Ferdinand, que tá sempre com a gente, mas tava sumido, hein, Ferdinand? Bom ver você de volta, deixa o like aí. Ele mandou aqui, ó, quase arrancou a cabeça do cara, que absurdo. Não, quase arrancou a cabeça não, vai, gente, por favor. Aí você está exagerando. É isso aí, torcedor tricolor. A repercussão da vitória do São Paulo contra o Coritiba. Vitória muito importante. São Paulo conquistando esse resultado gigante, jogando fora de casa. Até estranhei ali, né? Até o torcedor também até ficou um pouco ali desconfiado, né? Com a escalação do titular, né? Para hoje, com muitas mudanças, né? A escalação do time para hoje aí com muitas mudanças, para ontem, né? Com muitas mudanças, mas assim mesmo o São Paulo conquista um resultado importante jogando fora de casa. 3 pontos no Brasileirão fora de casa é para ser muito valorizado, né? 3 pontos fora de casa, e o Coritiba deu trabalho para o São Paulo, né? Não foi uma vitória fácil. São Paulo passou o sufoco ali, mas conquistou essa vitória gigante. Cauli, reforço que chegou recente, marcando um gol de pênalti. O São Paulo conquista aí esse resultado gigante jogando fora de casa. 10 pontos, o Palmeiras é o líder com 10, São Paulo vice-líder com 10 pontos, Corinthians é o terceiro com 7 pontos, o Bahia também tem 7 pontos, o Bahia tem um jogo a menos. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro, né? Foi uma vitória gigante aí que tem que ser valorizado. Muitas mudanças para essa partida contra o Coritiba, o Crespo já pensando no jogo contra o Palmeiras no final de semana, por isso ele poupou praticamente o time inteiro. Alguns titulares entraram ali no jogo no decorrer da partida, mas o Crespo, né, de início ali na escalação inicial, poupando aí alguns titulares. Depois, no decorrer do jogo ali, foi entrando alguns jogadores. Foi uma vitória gigante, né, do São Paulo jogando fora de casa. É isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, aquele like, valeu e até a próxima, galera.